Olá a todos. Vou fazer um vídeo agora que meio que polêmico. Não é que é polêmico, que as pessoas parecem que não entra na cabeça delas, né? Eu queria contextualizar o dízimo nos tempos bíblicos. Vai até o final desse vídeo para você ter uma noção. Dízimo. Antes da lei, ele era uma oferta voluntária. Não era obrigado. Todos sabem disso. Abraão, ele deu o dízimo a Melquisedeque uma única vez, né, um gesto ali de honra e de gratidão a Deus pela vitória, ok? Quando vamos mais para frente, nós vamos ver Jacó prometendo dar o dízimo a Deus, se Deus o abençoasse. Também um ato voluntário. Concluindo, né, essa parte aqui. Então, antes de Moisés, o dízimo não era imposto, era uma oferta espontânea em algumas situações específicas ali então. Vamos compreender isso aqui. Então aí, quando entra a lei mosaica, o dízimo ele virou um imposto já religioso. Era um imposto. Para que seria essa lei? Agora era uma obrigação do povo de Deus. Porque nesse período mosaico agora, o dízimo ele vai ser institucionalizado. Para que seria isso? Para manter a estrutura religiosa e social também do povo de Deus, de Israel. Então, para entender, haveria três tipos de dízimo tinha nessa época. A gente vê que tinha o dízimo levítico, né, que era 10% dos produtos da terra, do alimento da terra, que era para o sustento dos levitas, da tribo de levita. Por quê? Porque eles não tinham terra, né? Eles não herdaram essa herança. Como que eles iam plantar para colher e para comer? Então era separar 10% de toda a planta para dar para a tribo de Levi. Tinha também o dízimo das festas. O povo ele separava 10% para comer nessa festa, para festejar nessa festa lá em Jerusalém. Então era 10% para o dízimo das festas também, além do Levítico, das festas, que era uma oferta celebrativa, né, para o culto, para as refeições, né, e ali tinha alegria e aquela gratidão ao Senhor por ter abençoado eles. E tinha o terceiro dízimo, que quase ninguém fala, é o dízimo dos pobres, chamado trienal. A cada 3 anos, 10% era do dízimo inteiro, era destinado aos estrangeiros, né, aos órfãos, às viúvas e aos necessitados. É bom ter isso em mente. Então, na verdade, ficava em torno aí de 20 a 23% o dízimo obrigatório nessa época aqui, né? Muito mais além do que os 10%. Então, tinha toda essa pontuação para como que seria usado, o que servia o dízimo nessa época aí. Era uma função social do dízimo. Então vamos ver aqui, teologicamente, socialmente do dízimo. Por que o dízimo é teologicamente social nos tempos bíblicos? Ele sustentava o culto no templo. Era primazia. Eles mantinham a classe sacerdotal, que eram os levitas, os sacerdotes, então eles mantinham era o sustento deles. Além disso, ajudava os pobres, né, como já disse, as viúvas, os órfãos, os necessitados, e celebrava também a fidelidade de Deus na colheita deles. Então, servia para isso, ponto. O dízimo ele estava ligado, irmãos, a uma teocracia agrícola ali, com templo físico, né, sacrifício, sacerdócio, levita. Então era necessário isso aí. Na visão dos profetas, o problema não era ali o valor em si, mas o coração voluntário. Quando a gente lê Malaquias, aí parece que o pessoal não quer explicar isso. Malaquias fala sobre roubar a Deus, ok? Lá, Malaquias 3:10, muito conhecido. Ali, ele não trata de dinheiro moderno, mas ali o profeta está tratando sobre o quê? A negligência dos levitas. A corrupção do templo que estava ali, estava tudo corrupto.
faltava cuidado aos pobres, faltava cuidado às viúvas, faltava cuidado aos necessitados. Eles estavam retendo isso, retendo o dízimo. Então o foco do dízimo sempre foi justiça, fidelidade, cuidado, um cuidado com os desamparados. Esse era o papel do dízimo na antiga aliança. E exatamente isso, é só ler, gente, é só estudar isso aí, você tem que estudar isso aí, para vocês contribuir com mente aberta, com gratidão, contribuir firme, entende? Então vamos lá, no Novo Testamento, então, há uma mudança completa nesse paradigma. Depois da morte de Jesus, o sacerdote levítico, vocês vão concordar comigo, ele acabou. Hebreus 7, ali, a partir do 7 até o versículo 18, vocês vão ver isso aí. Logo, o sistema levítico de dízimo obrigatório, que aconteceu, também deixou de existir. Então, a Bíblia, é Bíblia, entendeu? Vamos lá. Aí vem a igreja primitiva. Ela nunca ensinou o dízimo como mandamento. Não, já no Novo Testamento, na igreja apostólica, já não era. Qual que era o padrão ali? O padrão era generosidade voluntária. Eles compartilhavam segundo as necessidades dos irmãos. Atos 2, 44 em diante vai falar isso aí. O que mais que era? Era o sustento missionário espontâneo ainda. Paulo, ele recebeu isso. Qual que era então? A ênfase então passa, como assim do Novo Testamento? Passa pelo quanto, para como e por quê. Entendeu? Então o coração, ele é importante, mais importante que um valor físico, né? É o coração voluntário, coração livre, aberto, disposto a ajudar, disposto a contribuir com o necessitado. Agora, como aplicar para hoje isso? Uma visão coerente aqui, né? Hoje não pode existir, não existe uma imposição dos 10%. Isso não existe isso aí. Só no Antigo Testamento. Hoje não estamos sem mais. Mas existe o quê? Um princípio de honra, de gratidão, né? E a gente manter o lugar onde a gente congrega. Então hoje a contribuição ela deve ser voluntária, como ensina o Novo Testamento. Ela tem que ser alegre, não pode ser triste, e proporcional também, regular. 2 Coríntios, lá no capítulo 8, vai falar algo sobre isso aí. É uma contribuição consciente. Você sabe que ele precisa de uma manutenção, você vai contribuir com isso. Muitos de nós damos o dízimo como princípio, não como lei. Por isso que a palavra dízimo, no meu ponto de vista, não deve ser usada. Deve ser usada a contribuição voluntária dos irmãos. Tem igreja que já adota isso aí. Eles não colocam mais dízimo, eles colocam contribuição voluntária. Então o dízimo, no Antigo Testamento, era parte de um sistema agrícola, um sistema agrícola levítico, sustentando o templo, sustentava os levitas, as festas, os pobres. Então era mais que 10%. No Novo Testamento, Cristo encerra o sacerdote levítico, acabou. E a igreja passa do dízimo obrigatório para uma generosidade voluntária ainda. Então hoje o princípio continua, consciência, sustentar os nossos missionários, e é isso que é o princípio do dízimo hoje. Sustentar os missionários ajudar os necessitados e os pobres, entende? Então, aí a turma fala, Zé, mas você é contra o dízimo? Não, sou contra o dízimo não, o negócio é que tem que estar na Bíblia. Não é contra o dízimo, é que tem que estar na Bíblia. Você entendendo o que a Bíblia diz sobre dízimo, você vai ofertar com tranquilidade. E aí não fica aqueles caras, né, falando que você que não dá o dízimo, você rouba a Deus, justo no tempo de hoje. Isso é uma mentira que o povo vive. É por isso que hoje vive nessa dependência. Então assim, quer dizimar, quer dar seu dízimo, pode dizimar. É lógico, é bem-vindo. Só que com a mente sabendo que aquilo ali não é um dízimo, aquilo ali é uma gratidão que você está dando para uma instituição que ela vai fazer um bom uso disso. E esse bom uso disso é o princípio. Esse princípio, você entrega o dízimo lá
e o princípio da instituição vai fazer o quê? Vai distribuir uniformemente conforme a Bíblia manda. É reforma, é ar-condicionado, é um som que precisa, sim, lógico. Reformar a nossa igreja, que a gente senta, eu mesmo contribuo bastante, né? Isso é consciente. Então nós vamos contribuir e eles vão fazer a divisão total. Então eles mais do que nunca, eles precisam pegar esse arrecadamento e fazer o que a Bíblia manda como contribuição consciente, voluntária. Então eu queria que vocês me entendessem isso, né? Entenda primeiro o que é dízimo no Antigo Testamento, no Novo Testamento e para hoje. Entendam isso primeiro. Uma vez eu falei um assunto desse aí e me levaram a mal. Por quê? Porque estão com a mente cauterizada. Calma, refresca a cabeça, refresca a moringa, ouça, confira na Bíblia se é isso mesmo. Então, como eu costumo dizer, que o dízimo, ele é bíblico, ele só não é atual para nós hoje. O que é atual para nós hoje é oferta voluntária, consciente, contribua, ajude, mas não dizendo que você contribuindo, você está devolvendo a Deus. Esse negócio de devolver a Deus também não consta com a Escritura. Vocês têm que entender isso, que não consta com a Escritura. O que não consta com a Escritura, você não pode dizer que é escriturístico. É isso. Aí você vai ver só como a contribuição vai aumentar, o povo vai dar com alegria, né? Aí aqui tem aquele negócio do dízimo, né? Lá o dinheiro que você vai dar, se tiver alguém necessitado, você ajudando o necessitado, dando seu dízimo para o necessitado, você está fazendo também a obra de Deus. Por quê? Porque o dízimo é baseado nisso, em ajudar o pobre, ajudar o necessitado, a viúva, aquele que está precisando. Quando você pega o dízimo e faz isso, você está sendo conscientemente dando a sua oferta consciente, fazendo a obra de Deus. Aí sim, tá bom? Queria que vocês entendessem isso. Não ficar, tá bom? Fui.